Como evitar processos trabalhistas? Essa é uma pergunta que todas as empresas se fazem quase todos os dias da existência delas. Meu nome é Renan Agulhan e eu sou fundador aqui da Agulhan Advogados e hoje eu vou falar para vocês como a gente pode evitar os processos trabalhistas dentro de uma empresa. Então a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: a porta do fórum está aberta, então o papel aceita qualquer coisa. Uma ação judicial pode ser proposta por qualquer motivo, mesmo que seja infundada. Para o melhor ou para o pior, é assim que a justiça funciona. Então, a parte pode entrar com um processo por mais irrisório, por mais infundado que seja, e cabe, no caso aqui, a empresa ir lá e se defender. Mas vamos lá, o que a gente pode fazer para ajudar para quando esse problema acontecer, porque ele vai acontecer, isso é completamente normal na vida de qualquer empresa. Nenhuma empresa está imune a um processo trabalhista e faz parte da vida da empresa, né? O que a gente vê que é um dos maiores problemas? A questão das verbas rescisórias. Então é muito importante que a empresa pague todas as verbas rescisórias no momento de uma demissão. Não só no momento da demissão, mas durante todo o contrato de trabalho. Isso é muito importante, gente. O que a gente vê muito acontecer? Horas extras. Não pagamento de horas extras ou flexibilização de jornada quando não pode, quando não tem previsão, quando não tem acordo de compensação de horas. Enfim, existem vários erros que podem acontecer aí no meio. Então, seguir o arroz e feijão aqui nessa hora é muito importante. Então, é muito importante a empresa se organizar para ter uma escala de trabalho que esteja dentro da lei e que cumpra com as necessidades da empresa, mas também que não flexibilize a tal ponto que os funcionários sintam que estão trabalhando demais ou com excesso de jornada. Ou também vejam ao final do mês que suas horas não estão sendo pagas ali nos seus olerites. Isso é algo bem grave, que ao longo dos anos vai somando e depois pode virar um bolo muito grande. Também nós vemos o não pagamento do 13º, que, claro, é uma obrigação sempre ao final do ano de qualquer trabalhador CLT, né? As férias também são muito importantes. Elas têm que seguir a regra do período aquisitivo de um ano e período concessivo de um ano. Passou do período de um ano concessivo, elas vão ser pagas em dobro. Ou seja, é muito fácil, muito claro ali para o funcionário ver que as férias não foram pagas na hora correta. Então, fica muito fácil ele procurar um advogado trabalhista buscando reparação nesse sentido. E também é muito fácil o trabalho desse advogado pedindo à justiça o pagamento de férias vencidas, porque isso vai constar no olerite, é só puxar ali a carteira de trabalho da pessoa, ver a data do registro e assim vai ser contado. Então são provas muito fáceis para o empregado apresentar contra a empresa. Pagamento de comissão, gente. Pagamento de comissão tem que ser na folha, sim. Isso vai ser utilizado para o cálculo de todos os encargos trabalhistas. Então, férias, 13º, tudo isso vai ser calculado com base na comissão. Então, isso vai ter um reflexo. Em eventual rescisão, isso também vai ter um reflexo. Então, a gente vê que é muito comum as empresas pagarem a comissão por fora. Gente, isso gera uma bomba gigantesca no final do contrato de trabalho. Sempre tem que ser pago por dentro da folha. Outra coisa que a gente vê muito, assim, da parte dos funcionários é que eles se sentem sobrecarregados. Não porque de fato eles estão sobrecarregados, mas porque a contratação deles foi para uma coisa e eles estão fazendo outra ou várias. Então essa confusão de o que eu faço, onde que é a minha tarefa, quais são as minhas funções, quais são as minhas atribuições, isso prejudica muito o ambiente de trabalho e daí faz com que o funcionário sinta que ele está sobrecarregado, quando na verdade ele não está. Muitas vezes a questão de acúmulo de função ou desvio de função nem é viável, mas ele acaba entendendo que ele está prejudicado porque ele está fazendo várias coisas. Então, mesmo estando dentro da competência dele, às vezes ele é caixa de mercado, às vezes ele está trabalhando no estoque, isso está dentro da competência dele, mas ele entende que está mudando muito de função. Então, muito cuidado nisso, muita clareza nisso com o empregado. Também é muito importante a gente levar em consideração a pejotização e a terceirização. Isso é possível, mas, gente, muita calma ao terceirizar ou pejotizar. Por quê? Tem casos que pode e tem casos que simplesmente não pode. Então, nesses casos que não podem, isso é uma desvirtuação da relação de trabalho. Ou seja, o funcionário ou o PJ vai conseguir pedir uma ação de vínculo empregatício. Então, por exemplo, o funcionário era registrado e depois foi transformado em PJ. Foi feita a demissão dessa pessoa e ela foi recontratada como PJ.
Isso não pode, gente. Isso é uma fraude ao contrato de trabalho, porque se a pessoa está desempenhando as mesmas funções, respondendo aos mesmos chefes, tendo a mesma hierarquia, estando lá todos os dias, ou seja, preenchendo todos os requisitos de um contrato de trabalho, aí ela vai ter direito a esse vínculo e todos os encargos sociais de uma contratação CLT, ou seja, férias, 13º, enfim, todos os reflexos do contrato de trabalho vão ter que ser pagos. Isso pode ser pedido numa ação judicial. E o que vai acontecer? Foi concedido o vínculo, vem um efeito cascata. Todos os pedidos seguintes vão ser concedidos devido ao vínculo, porque o vínculo é o único ponto controverso. E o resto vai ser só um reflexo desse vínculo. Então, muito cuidado ao pejotizar. Como eu falei, é importante, tem que ter um contrato, tem que estar muito claro, tem que ter as flexibilidades de uma contratação PJ. Então, isso vai ajudar muito a evitar um processo trabalhista. Ou seja, se vocês olharem em retrospectiva, qualquer coisa que comece a acumular um valor muito grande, qualquer coisa que torne o processo trabalhista mais interessante deve ser evitado. Então, as irregularidades do contrato de trabalho vão acabar somando no final. Então, essa somatória, esse valor grande, vai crescer o olho tanto do funcionário, tanto do advogado do funcionário. Então, isso sempre é bom evitar. Todo número grande é algo desejado por qualquer advogado trabalhista. Também é importante contar com a consultoria de um advogado trabalhista. Isso porque ele vai ajudar a revisar todas essas questões, fiscalizar junto com o RH essas questões. É muito importante a participação do advogado trabalhista na empresa, não para impedir toda e qualquer situação, mas para conseguir, em caso de medidas disciplinares, conseguir fazer elas da melhor forma, de uma maneira válida, em caso de justa causa também estar acompanhando toda a questão para ver se é uma justa causa válida. Então, tudo isso é muito importante, o acompanhamento de um advogado trabalhista. E assim, o advogado trabalhista também vai auxiliar muito com a questão de convenções coletivas. Essas convenções muitas vezes acabam confundindo um pouco o que pode, o que não pode, porque elas flexibilizam a CLT. Então, para cada empresa, para cada atividade, existem especificidades para isso que vão ser aplicadas ao contrato de trabalho. Então, muito cuidado nessas questões. Por isso, contar com a consultoria de um advogado trabalhista na empresa vai ajudar em muito a reduzir aquele valor que eu falei anteriormente. Então, tudo que a gente puder fazer para reduzir esse valor de um montante final que torne interessante uma ação trabalhista é parte do serviço do advogado trabalhista. Também é muito importante, ao aplicar as medidas disciplinares, fazer isso de uma forma justa, ouvindo os funcionários e de uma maneira muito clara, certo? Muitas vezes os funcionários acabam procurando um advogado trabalhista porque se sentiram ofendidos, assediados, eles se sentem diminuídos de alguma forma ou não ouvidos. Em muitos casos, eles não têm nada pleiteado na esfera trabalhista, mas mesmo assim acabam procurando um advogado trabalhista por estarem revoltados. Então, é muito importante ter uma comunicação formal, clara e prezar por um ambiente na empresa que seja muito tranquilo. Por quê? Muita fofoca, muito problema, favorecimento de um funcionário pode prejudicar a relação de trabalho deles como um todo. Então o que acontece? Eles se revoltam e vão procurar os seus direitos. Nem sempre eles têm direitos, mas vai chamar atenção um advogado que vai tentar encontrar as irregularidades do contrato de trabalho. E aí, por exemplo, chegou aquela notificação do processo trabalhista, o que fazer? Bem, primeiro você vai precisar de um advogado trabalhista. Mas o que vai ser feito? Vai ser revisado todos os pedidos do autor da ação. Então, tudo que a empresa tiver de documentação vai ser levantado, vai ser analisado e vai ser apresentado dentro do processo. Isso minimiza muito o que o autor pode pedir. Tem questões que o empregador tem que provar e tem questões que o empregado tem que provar. Então, a estratégia jurídica vai ser elaborada entre o advogado trabalhista e a empresa. E também sempre existe a possibilidade de um acordo. O acordo, muitas vezes, é uma maneira de encerrar uma discussão, porque a empresa não vai ter nada a ganhar mais discutindo aquela questão. Então, muitas vezes vale a pena entrar com um acordo para encerrar a questão trabalhista. Bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Receber na sua empresa uma ação trabalhista não é uma questão agradável, né? Porque a empresa trabalha na sua atividade e não para responder processos trabalhistas. Então, espero que tenham gostado, espero que suas dúvidas estejam esclarecidas. Qualquer dúvida, deixe aqui seu comentário, se inscreva no canal, nos siga no Instagram e até a próxima.